Oi, tudo bem? Gabriela aqui. Quero hoje contar uma reflexão que aconteceu há alguns dias. A gente estava vindo para Iori e a gente parou para abastecer o carro e eu me deparei com uma cena. Eu gosto de analisar as coisas. Eu vi vindo um senhor com um saco nas costas e de repente eu vi ele mexendo no lixo. E eu comecei de analisar aquela cena e prestar atenção nele. E ele virou lixo, não achou nada e saiu. E eu fiquei cuidando, olhando para ele e pensando também, tipo, o que leva uma pessoa a entrar num estado assim. E na mesma hora, o Marcelo entrou no carro e eu falei, olha lá, aquele cara, ele não tem cara de mendigo. Eu falei assim, o que leva uma pessoa a entrar nesse estado? O que diferencia uma pessoa assim de uma pessoa, vamos dizer, rica, milionária? E no mesmo instante o Marcelo me falou, é a história que ele está se contando. Qual que é a história? Uma história vencedora ou uma história que ele é um fracassado? E na hora eu fiquei me perguntando isso. E além da história, é a imagem que ele está se vendo. Então as duas fazem partes, uma complementa a outra. Então eu fiquei analisando isso. Então o que diferencia? Basicamente é como a pessoa se enxerga, né? É a história que ela está contando sobre ela. E muitas vezes essa história que nós se enxergamos ou que nós se contamos são baseadas no que outras pessoas dizem sobre nós. E muitas vezes a gente acha que não é capaz de conseguir alcançar um certo objetivo ou realizar um certo sonho. Por muitas vezes eu me perguntei isso e me culpava, porque eu sonhava grande, sonho grande, não sonhava, eu sonho. E por que eu não realizava aquilo? E às vezes eu acabava até desistindo. E eu fui entender por que eu desistia na metade do caminho. E era porque problema de autoimagem. Achava que era só possível com as outras pessoas, mas comigo não. Por quê? Isso é uma crise de identidade. A pessoa não se acha digna de viver uma vida plena, uma vida feliz e conta histórias ou deixa outras pessoas contar histórias e vive a vida inteira, muitas vezes, preocupado com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão falar e acaba não vivendo a vida que realmente ela sempre quis e não teve coragem para viver. Então, assim, é uma reflexão que eu deixo aqui para vocês pensarem, para vocês analisar qual é a história que vocês se contam, qual é a imagem que você tem sobre você mesma, porque quando você olha no espelho, qual é a imagem que reflete? Se você pudesse olhar no espelho não com os olhos das outras pessoas, mas com os seus olhos, como seria a sua vida? Pense nisso. E complementando aqui, eu também aprendi nessa jornada que às vezes o seu sonho, aquilo que você mais gostaria de ver ou de ter, que às vezes você acha que é impossível, muitas vezes pode estar muito mais perto do que você imagina. E uma das coisas que eu aprendi, que eu li há pouco tempo, se Deus te mostra aquilo que você tanto deseja e você pode ver, você pode tocar, você pode sentir, ele já é teu. É porque você pode alcançar. Porque Deus não vai te mostrar nada para você que não seja possível de você conquistar.
porque Deus é pai e ele quer sempre o bem pro seu filho. E isso para mim foi uma quebra de paradigma. E então eu quis trazer essa reflexão aqui para você analisar qual é a sua imagem, a sua autoimagem, porque muitas pessoas relacionam a autoimagem com a nossa fisionomia, com o jeito de vestir, mas ela vai muito além disso. Eu falo que ela é a nossa pele, que mostra as nossas emoções, que a gente vive as nossas emoções à flor da pele, a nossa saúde mental, de qual histórias que a gente se conta todos os dias, se é pro lado positivo ou negativo. Então para e reflita. E se isso faz sentido, compartilhe com outra pessoa que precisa ouvir essas palavras também. Beijos!